Então, como a gente faz sempre, antes da gente retomar aqui a leitura, né, e os estudos, nós vamos fazer uma revisão, né, bem rápida do que a gente leu até agora, tá bom? Então, nós estamos estudando lá o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, né? E a gente entende, então, que a questão de pobres de espírito não se fala sobre, não está relacionado ali com a inteligência, né? Nesse sentido, sabedoria e tudo mais. Mas sim está relacionado à humildade. Então, bem-aventurados os que são humildes para reconhecer a palavra do Pai, para serem resignados às ordens e às vontades do Pai. E aí ele começa explicando para a gente a grande dificuldade que as pessoas tiveram na época em que ouviram, né, Jesus falar sobre as bem-aventuranças, principalmente nessa questão que nós estamos estudando agora, que são os pobres de espírito. E ele coloca lá, por exemplo, já no começo, Kardec fala assim: a incredulidade se divertiu com esta máxima, né, de bem-aventurados os pobres de espírito, como com todas as outras coisas que Jesus falava, né, mas sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes, não é isso? E ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. E aí depois Kardec ainda vai explicando lá embaixo para a gente o seguinte, que essa tendência, né, que as pessoas têm de se crer acima de tudo, não os leva, senão muito frequentemente, a negar que o que estando-lhes acima poderia rebaixá-los, e negar mesmo a divindade, né, ou se consentem em admiti-la, contestam-lhes os seus mais belos atributos, né, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo. Então, o que ele fala aqui para a gente é o seguinte, que a dificuldade de se crer que exista algo acima de si, e mais ainda, que você seja incapaz de um dia estar nesse mesmo patamar. Então, ele diz o seguinte, que as pessoas, os incrédulos, eles não conseguem acreditar que exista um Deus, porque eles não conseguem ou eles não querem aceitar que exista algo acima deles. E mais ainda, que eles jamais poderão estar nesse lugar, ou seja, eles nunca poderão ser Deus. Então é isso que ele fala aqui para a gente, né? Que essa tendência de se crer acima de tudo não os leva, senão muito frequentemente, a negar o que estando-lhes acima poderia rebaixá-los e negar mesmo a divindade, ou se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos. E aí depois, ainda lá no próximo, ele ainda fala assim, ó, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgam aptos a tudo compreender, né? Não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável, tá? Essa aqui é a grande dificuldade que as pessoas têm, né, com relação à fé, né? Porque a fé também tem essa questão, se a gente fala de fé sobre compromisso com o Pai, onde nós colocamos a nossa vida, né? Colocamos as nossas ações, tudo nas mãos de Deus, e tudo que Ele faz, nós simplesmente abaixamos a cabeça e fazemos, essa é uma questão de fé e de humildade, principalmente, né? De se reconhecer e de se agir assim, tá? Essa é a grande dificuldade das pessoas entenderem a questão da humildade, né? De se colocar numa posição mesmo resignado e humilde, né? Lá no outro, na página 78, tem um outro que ele fala o seguinte, né? Deixa eu ver se eu marquei esse ou marquei o outro. Ele coloca assim, ó, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. E em todas as circunstâncias ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Então essa é a grande questão quando a gente fala da reforma íntima e a questão do orgulho, de nós extirparmos o orgulho, né, da nossa vida, das nossas ações, justamente por um orgulho, né, essa imperfeição, nos afastar de Deus. Então, se nós queremos nos aproximar de Deus, nós devemos então seguir os ensinamentos, né, os exemplos do Mestre Jesus. Então, que a gente tente aos poucos eliminar o orgulho na nossa vida, né? Que nós, então, e como que a gente faz isso? Nos tornando humildes.
E depois, mais para frente, ele vai explicar também essa questão da humildade, que muitas vezes nós somos humildes apenas por fora, né? Que nós vestimos a roupa da humildade, mas ainda de fato não somos humildes. E ele vai explicar mais para frente o porquê. Bom, então, esse é o primeiro item, né? O que é preciso entender por pobres de espírito? Então, que a gente entenda que pobres de espírito se refere à questão da humildade, né? Do ser, né? Do espírito ser humilde. Então, é assim que é pobres de espírito nessa questão. E aí depois, o próximo item é todo aquele que se eleva será rebaixado. E ele já começa dando um exemplo, né, que a gente falou na semana passada com relação a nós merecermos ou não ter um bom lugar, né, ao lado de Deus, como ela coloca aqui. E aí a gente falou que é a questão que muitas pessoas pensam, e muitos enganadores da fé também proclamam por aí, que se pode outorgar de alguma forma esse merecimento. Ou seja, muitas ações físicas que nós fazemos podem garantir que Jesus ou a divindade nos coloque nessa posição. Por exemplo, muitas vezes isso é colocado como o dízimo, outros tipos de contribuição, né, que a longo prazo se garantirá essa posição de estar ao lado direito ou esquerdo do Pai. Então, Jesus deixa claro aqui que, na verdade, ninguém pode fazer isso, só o Pai que está ali construindo, né, que está modelando aquele ser, é que vai dizer e que vai dar essa oportunidade. Então, que não cabe ninguém dar a ordem de que a partir desse momento você vai merecer o lugar, não é assim. Então, o exemplo que ela coloca aqui, que é colocado aqui, é a mãe dos filhos de Zebedeu, né, que se aproxima de Jesus, né, e adorando e testemunhando-lhe a fé, né, queria perguntar-lhe algo e ela pergunta, e Jesus pergunta: "Que quereis?" Aí ela responde, né? "Ordenai", disse-lhe ela, "que meus filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda." E aí Jesus responde, né? "Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber?" E ela responde: "Nós o podemos." E aí então ele responde para ela de novo, né? "É verdade que bebereis o cálice que vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será aqueles que meu Pai tenha preparado." Ou seja, somente Deus que está preparando o Espírito, que está modelando, né, essa argila, esse barro, é somente Deus que vai poder colocar num bom lugar, ao lado esquerdo, ao lado direito, seja de qualquer lugar em que for. Então, que não é ninguém, né? Não é nenhum ato físico, não é nada disso que vai te colocar nessa posição, senão o merecimento, né? Claro. Bom, e aí depois, com relação ainda com todo aquilo que se eleva será rebaixado, a doutrina espírita então traz dois pensamentos em cima dessa passagem, né? E coloca lá Kardec mais para frente. O espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram maiores e mais poderosos. E isso faz todo sentido, né? Porque se são tão menores, tão pequenos, por que não dar uma oportunidade de grandeza, então, para que esse espírito se sobressaia dentro da sua humildade, dentro da sua pequenez? A grande questão é que muitas vezes esse espírito pequeno e humilde, muitas vezes ainda está carregado de orgulho e outros maus sentimentos que acabam se sobressaindo, né, às suas virtudes ainda iniciais, né, ainda em construção. Então, é dado a oportunidade de grandes feitos, né, de grandes ferramentas para espíritos tão difíceis, tão ainda desprovidos, né, de entendimento, justamente nesse sentido. É uma faca de dois gumes, né? Ali ele tem uma oportunidade muito grande de sobressair, de fazer algo muito importante, né? E de ter conhecimento mesmo sobre as coisas que realmente importam no mundo, né? Que são as coisas espirituais. Bom, e aí ele coloca, então, são os dois exemplos que a doutrina espírita ajuda a explicar com relação a todo aquilo que se eleva será rebaixado.
Primeiro nesse sentido, né, de que muitos que aqui na Terra eram grandes, lá se tornam pequenos, e ao contrário também, muitos que aqui foram na Terra pequenos, humildes, né, quando chegam lá no plano espiritual, se mostram grandes espíritos, espíritos com uma evolução, né, um espíritos de luz, né? Então tem essa questão. Então aquele que se rebaixa aqui será elevado nesse sentido também. E o Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, né? Kardec continua lá embaixo, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados a uma última posição numa existência seguinte, mas veja bem, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Então, é colocado um caráter aqui no sentido de que se eles foram colocados numa posição de grandeza, mas não sucumbiram às más tendências, ao orgulho, à vaidade, à cupidez e tantas outras más tendências que trazem, que acompanham a riqueza, então, numa existência seguinte, não tem necessidade dele vir assim numa miséria, vir numa... porque ele está aprendendo, né, a passar pelas provas, pelas dificuldades. Então, ele coloca aqui nesse sentido. Então, aquele que sucumbe mesmo, aquele que se chafurda na lama mesmo com vontade, esse, infelizmente, numa próxima existência, ele vai ter que aprender de uma outra forma, né? Então, se ele com a riqueza, tendo tudo na mão, ele não conseguiu, então será retirado tudo que ele tem, para que então ele possa conseguir, né? Mas a gente não está falando só na questão material e física, né? Nós estamos falando da questão espiritual, que é o que traz no aprendizado dessas passagens, dessas provas materiais, entende? Então, a questão não é que ele teve muitos bens materiais na vida passada, não soube lidar, e agora ele vem sem nada para conquistar tudo e ser rico. Não é isso. A questão é o aprendizado, né? Se o aprendizado que estava contido naquela prova da riqueza não foi aprendido, o aprendizado volta de uma outra forma. Lembra-se? Mudam-se os atores, os cenários, mas o enredo ainda é o mesmo. A questão é o aprendizado, é aquilo que o espírito precisa para crescer e evoluir. Então, nós não estamos falando de riqueza, porque muitas pessoas condicionam apenas a isso. Hoje eu sou pobre, lascado, com dificuldades, porque na vida passada eu fui rico e não dei valor, né? Ou desperdicei a riqueza. Quando nada se resume a isso, né? A questão é muito maior, a questão é espiritual, a questão é de evolução, de crescimento, né? Bom. Tá tudo bem, Teca? Não tá, não. Vou colocar um suporte para você pôr no seu celular. Bom, e aí então ele coloca essas duas questões, né, que a doutrina traz para a gente para explicar a questão de quem se eleva será rebaixado. Então, tudo se resume ao crescimento e à evolução espiritual, né? Então, tudo isso que a gente passa, as provas da riqueza ou as provas da miséria, elas não estão condicionadas à luta de um ser humano em conquistar bens e chegar ao topo de alguma coisa nesse sentido, né? Como algumas pessoas colocam, vencer na vida é adquirir bens ou ter grandes poderes aquisitivos. E não há nada disso, tá, gente? Não, longe disso, tá? A questão é muito mais profunda e muito mais elevada. E depois ele continua explicando mistérios ocultos, né, aos sábios e aos prudentes, explicando por que que algumas coisas são reveladas aos mais humildes e aos outros, aos mais humildes, aos mais humildes e aos sábios, né, ou então aos, como ele coloca aqui, aos prudentes, né, é ocultado. E ele explica lá para a gente, lá, ocorre o mesmo hoje com grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los, né? E que estes últimos, né, os espíritos, se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade. Até mesmo aqui a questão do espiritismo, as pessoas, os incrédulos falam assim, né? Por que os espíritos, né, que querem tanto mostrar essa doutrina, por que eles não se esforçam tanto em me provar que os espíritos existem, que tudo que eles falam é verdade, né? Com aparições, com demonstrações físicas, né? E aí a gente... Deixa eu só ver se eu... Não, não é isso mesmo. E aí a gente ficou então de ler o item 11. Alguém quer falar alguma coisa? Não?
Vânia? Bom. E aí, Lavínia? O que você Tudo conta? certo. Tudo certo? Uhum. Os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, né? Bem no começo, Kardec explica para a gente isso daqui que é importante a gente entender, que ele fala, ó, pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, né, os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo. Então, a verdade fala o seguinte, é questão de merecimento, né? Quando nós buscamos a verdade, ela só vai ser apresentada para nós o que nós podemos compreender, o que está dentro da nossa compreensão. Porque mesmo que se apresente uma verdade maior, nós não vamos poder compreender. É o mesmo que aconteceu na época de Jesus. Jesus chegou trazendo todos aqueles conhecimentos, né, naquela época. Quantos conseguiram compreender alguma coisa? Mesmo que superficialmente, mesmo que tentando se aproximar. 2000 anos depois, quantos ainda não deturpam os ensinamentos, né? Não trazem para o seu entendimento, para o seu próprio entendimento, aquilo que Jesus explicou. Então, é necessário se ter humildade. Quando se tem humildade diante dos conhecimentos, se coloca sempre na posição passiva. Você recebe aquilo e tenta compreender e encaixar aquilo na grandeza do universo que você tem compreensão. Quando você não tem essa humildade, você tenta contestar tudo aquilo que está à sua volta. Porque você nunca está satisfeito com a questão de que exista Deus, que exista um ser supremo, né? Um ser capaz de criar tudo isso que é criado no universo, né? Então, essa questão da humildade também, quando se recebe a verdade, se não se tem essa humildade de entender e de aceitar, por mais que você tenha condição de compreender, você ainda não vai conseguir trazer para a sua realidade, né? Então, essa é uma questão muito difícil. Precisa-se ter humildade para receber o conhecimento. Isso para tudo. Mesmo para conhecimentos que estão aqui no Evangelho. Quantos, né, leem essas passagens, leem isso daqui e não conseguem ainda sentir, né, a força que tem esses ensinamentos? Quantos ainda não desdenham desses ensinamentos, né, criticam e falam, não, como assim? Isso é impossível. Isso não existe, né, agir dessa forma, enfim. É tão difícil ainda hoje para muitas pessoas, né? E para nós que temos ainda um pouco de humildade no sentido de nós estarmos aqui estudando, aceitarmos esses ensinamentos, permitirmos que esses ensinamentos resplandeçam dentro de nós e mais ainda, que nós, como já foi nos pedido muitas vezes, que nós tenhamos o comprometimento de levar também esse conhecimento para as outras pessoas, de poder falar do Cristo abertamente, né? Bom, então, vamos continuar então com agora instruções dos Espíritos. É um texto bastante longo, né, que é do bispo de Argel, Mormandi, lá em Marmandi. Isso. Item 11, na página 81. É do Laico 11, o bispo de Argel é o 12. Ah, desculpa, é o 11. Isso. É o item 11. Ah, você está certo. É Lacordaire, Constantina, 1863. Esse é o item 11, que termina lá na página 84. Então, quem gostaria de ler o item 11? Vânia? Liz? Eu vou ler. Então, a Liz vai ler? Então, tá bom. É uma mensagem muito bonita, né? Quem já leu e tal, quem leu agora há pouco, quem já leu outras vezes e tal. É uma mensagem muito bonita porque traz um chamamento, né? Um despertamento para todos nós. Como é importante nos livrarmos do orgulho, né? E mostra como o orgulho nos afasta mesmo de Deus, tá?
Então, Liz, você vai ler o item 11, é isso? É? Então tá bom. É. Eu Então, esqueci gente. de dar oi pra todo mundo. Oi. Oi, Liz. Oi, Liz. Oi. Desculpa. Bem-vindo à nossa reunião. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. É essa mensagem que eu passei, tá? Não é o que tá no livro. Sou muito espírito superior. Imagine quanta pouco. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar a minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Bonito? Uhum. É uma preparação. Você vê que é alguém que vai falar de algo mais elevado, já vai elevando o pensamento, né? Você vai que ele começa já pedindo inspiração e luz para tudo aquilo que ele quer falar na sequência, né? Então, aí ele começa o chamamento, ó. É muito bonito mesmo. Continua, Alice, por favor. Lindo, né? Muito. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes. Como trouxestes... Como se trouxessem no vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Então, ele fala lá então o seguinte, né? A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos e, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Verdadeiramente, né, nós poderemos ser caridosos sem ser humildes? Quantas vezes já nós não vimos por aí a caridade ser feita sem humildade? Muitas vezes, por exemplo, pessoas que dão esmola e ao invés de fazer as escondidas para que ninguém veja, para que não se cause não cause nenhum sentimento de tristeza, né, daquele que está recebendo, quantos que ali já muitas vezes eu mesmo presenciei jogarem as moedas ao chão e a pessoa ter que ir lá e pegar. Então veja, se está exercendo a caridade, mas está exercendo a caridade com humildade, não está. E aí ele fala como é importante ser humilde mesmo, humilde de coração, como Jesus falava, né? Porque ele diz o seguinte, não, né? Porque esse sentimento, né, no caso a humildade nivela os homens, né? Esse sentimento da humildade nivela os homens. Esse sentimento faz dizer-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem, né? Isso, e o conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes. Porque todas as outras virtudes vão ser falsas se você não tiver verdadeiramente a humildade no coração. Porque todas as outras coisas vão estar sendo reproduzidas de alguma forma, entende? Se quer chegar ao ponto, ao sentimento, mas sem a humildade, que é a base disso tudo, desse sentimento, vai soar falso. No fundo, a sua intenção ainda não vai ser o amor incondicional pelo seu próximo. Ainda há de se ter algum interesse por detrás que não é o próximo. E nós só vamos alcançar isso quando nós formos totalmente humildes. Porque, como ele disse, essa humildade que nos nivela, que nos põe por iguais, que faz com que nós entendamos que precisamos nos entreajudar. Então, é essa humildade que nós precisamos para poder realmente
ter 100% das outras virtudes, não é? É como se Então, fosse uma peça de teatro, onde você decorou todas as suas falas, isso, os gestos, os movimentos, onde você tem que parar para falar, onde você tem que andar. Então, a gente sabe mais ou menos como é que é a humildade, como é que é a abnegação, a indulgência, isso. porque a gente leu, releu e decorou. Mas, na verdade, a gente não está sentindo, né? Então, igual fala aqui... Cadê? Ih, me perdi. Como se fosse um vestuário para esconder as deformidades. Então, você coloca aquela roupa ali, mas, na verdade, você não está sendo, ou tentando ser uma pessoa melhor, né? Porque... Isso. Você não Tem está que ser sentindo, sentido. né? Você não está Tem que ser sentindo. sentido. Exato. É como Tem que estar no coração, né? Tem que estar dentro do coração. é como, por exemplo, as pessoas, né, já viram algumas cenas, né, antigamente, principalmente na época dos reis, né, aqui no Brasil, quando as crianças estavam famintas, né, e as pessoas jogavam pães, né, pedaços de pães, como quem alimenta os pombos numa praça, né? Então, veja, achava-se que estava se fazendo a caridade, porque era aquilo que era ensinado na igreja, né, de dar o pão aos pobres, então fazia-se aquilo sem humildade, sem sentimento. A questão não era com o seu próximo, era como você ia ficar, como você ia ser visto por Deus, né? Como se você era caridoso ou não, você fazia o bem ou não. Então a questão não era com o seu irmão, que é o que Mas Jesus talvez traz a para a gente também gente. já tenha feito isso, né? E hoje a gente Sim, já tem consciência de que não, né? eu sempre falo isso e eu acho que temos aqui um entendimento parecido nesse sentido, que quando a gente tem dentro de nós assim um entendimento muito forte de algo que é errado, algo que não está certo, provavelmente é porque nós tenhamos adquirido essa consciência refletindo os erros do passado, erros que nós tenhamos cometido, entende? Por exemplo, hoje nós temos assim a plena certeza que tirar a vida de alguém é errado, que nós provavelmente nos colocaríamos em todas as situações para evitar que chegássemos ao ponto de ter que tirar a vida de alguém. Que muitas vezes, mesmo chegando no ponto extremo de necessidade de se fazer aquilo, nós ainda provavelmente declinaríamos e não faríamos. Por quê? Porque muito no passado tenhamos errado em cima desse fato, né? Então, depois que nós desencarnamos, nós fomos perceber o erro que nós cometemos de tirar a vida de alguém, ver tudo que atrapalhamos na vida dessa pessoa, que ela ia progredir, nós atrapalhamos, a dor depois de fazer o reajuste. Então, esse sentimento todo, né, essa bagagem, fica tudo dentro do nosso HD e fica em intuição. Então, hoje, quando nós vamos fazer a prática da caridade, nós sabemos que o mais importante é ajudar sem fazer com que a pessoa se sinta ajudada, mas que sim, ela está ajudando alguém, mesmo recebendo ajuda. É muito difícil, mas a gente aprende isso, né? O Evangelho, Jesus trazem esse ensinamento para a gente. Então, é um desenvolvimento. Ser humilde é uma construção. A gente vai entendendo a necessidade de ser humilde, quanto é bom fazer a prática da caridade com humildade, com verdadeira humildade. Muitas pessoas, por exemplo, entregam o pão, entregam a marmita sem nem mesmo olhar para a cara daquele nosso irmão, para o rosto dele. Muitas pessoas não têm coragem nem mesmo de estender a mão e apertar a mão. Mas ele ainda está aprendendo também, né? É exatamente, a humildade é uma construção. Ele ainda faz isso porque ainda não sabe. Aos poucos, né, a gente vai reconhecendo pelos nossos atos, pelos exemplos, muitas vezes, né, quando a gente faz errado, mas a outra pessoa está fazendo certo, a gente observa e vê a diferença de como nós estamos fazendo e como a outra pessoa está fazendo e vemos, nossa, dá para fazer melhor. Então, como a Alessandra disse, é uma construção, né? As pessoas vão aprendendo, a cada reencarnação, a cada vida vão aprendendo. E a gente tem que agradecer pela bênção do Evangelho, que nos traz, que nos ensina tanto sobre a verdadeira caridade, sobre a abnegação, benevolência, né? Então, é uma bênção realmente ter essas informações na mão. Porque muitas pessoas falam assim, eu quero ser humilde, eu quero praticar a caridade. Como ser caridoso de verdade? Como ter humildade? Aonde a gente vai procurar isso? Depende das informações. Às vezes, tem muita gente que tem informação e não pratica. Não sente Exatamente. o Evangelho, não coloca em prática. É aí que está a grande questão. E tem muita gente que não tem esse conhecimento e coloca em prática. Então, mas se não tem esse conhecimento e coloca em prática, por quê? Tá dentro de Tem si. dentro desse... Exatamente, gente. Então, a humildade, né, o sentimento. Isso, a questão de ser humilde e de ser bom está dentro de nós.
Só nós precisamos ouvir a voz do nosso coração e ter a humildade também de ouvir, né, os ensinamentos e de ouvir as intuições dos bons espíritos que muitas vezes nos colocam numa situação em que nós devemos nos portar com humildade, né? Então, muitas situações acontecem conosco para exercitar essa humildade, né? Para que nós aprendamos como passar por essas situações da maneira certa, né? E ter humildade e resignação sempre. Então, é muito importante que a gente entenda assim, que a gente é grato por ter essas informações, por ter esse conhecimento aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Claro, agradecemos primeiramente a Deus e a Jesus por todos os ensinamentos e sabemos que não é só aqui na doutrina espírita que está esse conhecimento, né, que estão essas instruções. Que em muitas outras doutrinas eles falam sim da caridade, que muitas vezes quem deturpa é o próprio ser humano, né? É o próprio espírito encarnado que para fazer a caridade, as outras coisas caberem dentro do seu mundinho, né, dentro do seu orgulho, acabam deturpando aquilo que foi ensinado, né? Mas enfim, o mais importante é que nós tenhamos sim essa humildade em praticar a caridade, né? E aqui no Evangelho a gente vai aprendendo como ser assim, tá bom? E então ele coloca no finalzinho também, recordai aquele que nos salva, né? Recordai a sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas, né? Então continua, Liz, por favor. Continua ali. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Irrisão e cegueira. Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca. Não me atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Então, só que ele... Né? Hã? Muito plural. Muito plural, né? Muito S misturado com singular e S de novo. Que isso? Ó, ele coloca assim pra gente: o orgulhoso é o terrível adversário da humildade. Ou melhor, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, Melhorou. foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e a riqueza são recompensas dadas ao seu mérito. Ou seja, ele está falando o que para a gente? Se ele prometeu, né, se ele colocou para os mais pobres, porque os ricos não achavam que aquilo fosse importante. Os ricos achavam que os títulos é o que valiam, né? Que os títulos, a posição, o dinheiro é o que determinavam a sua grandeza. Então, prometer alguma coisa que eles nem podiam tocar, que eles não podiam ter, para eles não tinha interesse, né? E ele coloca: as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e sua essência é mais pura que a do nobre, né? Então, muitos que se dizem nobres se colocam nessa condição, né? Que a sua essência, que o seu sangue, que a sua família, tudo isso é mais do que o do pobre, né? E aí depois ele continua: eles creem que lhes são devidos e por isso, e aí ele fala o seguinte: quando eles têm os bens é porque eles merecem, né? Mas quando é retirado por Deus, eles creem então eles se irritam, né? Porque acusam-no de injustiça. Então aí eles ainda chegam a falar que é uma injustiça Deus ter tirado os bens dele, já que ele tinha méritos para tê-lo, né? Então muitas vezes eles pensam, é colocado dessa forma: eu tenho os bens, eu sou rico, sou o rei, tenho bastante riqueza. Não fiz nada para desmerecer, para perder, e de repente eu perco essa riqueza.
E ele começa, então, a acusar Deus, né? Acusando de injusto, porque até o que eu fiz? Eu não fiz nada, né? Por que me tirou toda a riqueza? E muitas vezes são as pessoas que não conseguem enxergar a vida além daquilo que está sendo vivido naquele momento, né? Tanto a prova da riqueza lhe foi dada, tanto quanto a retirada da prova da riqueza, né? Ou retirada da riqueza também como uma prova, tudo isso por merecimento dele, por necessidade, e ele não consegue enxergar dessa forma, porque o seu orgulho ainda é muito grande. Ele ainda quer se colocar numa posição muito elevada, recusa-se a se rebaixar, né? Como a gente vê em várias histórias da Bíblia. Bom, Isso aqui é coisa básica, né? Uma vez lá no Bexiga foi uma mesa, eu lembro até hoje dessa história, de professora, aí eu atendi, aí teve o troco de uma professora lá, acho que foi 5, 10, 15 centavos, eu não lembro, foi coisa de moedas. Eu fiz questão de entregar para ela, porque os 15 centavos não são meus, mesmo que fossem 15 centavos. Aí ela falou assim, claro. pode levar, você precisa mais do que eu. Nossa. Professora, eu falei, meu Deus, ela não entendeu ainda qual é o papel dela no nosso Brasil. Porque não é só passar o que ela aprendeu, que é o conhecimento de matemática, português, geografia, mas sim, é lógico que às vezes é pedir muito do professor, mas assim, como é que ela não trata esses alunos dela? Como é que ela não trata, às vezes, a empregada dela? Como é que ela não trata o coletor de lixo? Como ela não trata o garçom? Pessoas que prestam serviço como ela presta também. E sabemos que o governo está nem aí com os professores, né? A Então, grande assim, questão mesmo é a questão moral, né? A gente está sempre estudando, lendo, conhecendo, né? A gente estuda, mas a nossa grande dificuldade ainda é o desenvolvimento moral, né? Porque o desenvolvimento intelectual a gente tem abundância, né? A gente tem em vários lugares, tem a questão, por exemplo, uma faculdade, né? Que exigiu bastante estudo e dedicação de conhecimento. Enfim, tudo isso ainda não foi o suficiente ainda para ter esse entendimento ainda da questão moral, né? Principalmente com relação à humildade e respeito com o próximo. Que por mais que você tenha certeza de que a pessoa precise mais do que você, não há necessidade de você colocar isso para a pessoa, não é? 20 conto, então, né? Eu tô precisando, moça, Porque para você gostou do atendimento, né? Fica aí, né? Não. porque para que fazer um comentário desse, né? Qual é o intuito se não humilhar e ferir a outra pessoa, né? Qual que é o Talvez intuito desse comentário chegar a mim também? Porque ninguém é Talvez ela tenha se imaginável, né? sentido humilhada, né, de você querer devolver os 15 centavos, como se ela fizesse questão. Os seres humanos são complexos, eles pensam e é Bem difícil. capaz, é. É capaz dela ter sentido, é por isso que ela devolveu dessa forma ainda. Ela Pode foi, ser. né, enfim, é difícil. Ser Bom, humano é fogo, né? Ou ela e aí achou que eles... estivesse fazendo uma caridade, né? Ah, É, fica com ele. Fala aí, ó, eu não quero isso, é nada isso pra mim, né? mas para você vai fazer muita diferença, né? Bom, aí ele continua assim, né, que eles creem que eles são devidos e por isso quando Deus lhes retira, ou melhor, lhos retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão, né? Ó zombaria e cegueira. Deus vos extingue pelo corpo, né? Pelos corpos. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico, né? Ou o Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos, né? Como muitas vezes a gente faz, né? A gente fica tentando sondar a inteligência de Deus, né? Os desígnios, e a gente fica tentando colocar pensamentos e ações, né? Para Deus, como se nós pudéssemos, se nós tivéssemos a capacidade disso, né? Mas é nesse sentido que ele coloca, falando que o orgulho é o terrível adversário da humildade, né? E que Deus não distingue ninguém pelos corpos, né? E todos os corpos são iguais. E aí ele vai continuando lá. Liz? Que foi? Tá tudo bem? Então continua, por favor. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha?
O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A estas palavras, teu orgulho se revolta, bem o sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas apertar-lhe a mão, fraternalmente jamais. Que dizeis eu, descendente de um sangue nobre, grande na terra, seria igual a este miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas deles despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te disse que tu também não fostes miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não acabam com esse corpo? Elas não se acabam com esse corpo envoltório perecível do teu espírito? Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão bem, que ela pode te atingir amanhã, hoje, 1 hora. E se tu te escondes no teu orgulho... Ai, peraí, gostei. Olha, tá terminando só. Tá certinho. Na doida. Certo. Tá certinho. Que ela pode te atingir amanhã, hoje, 1 hora. E se tu te escondes no teu orgulho, ó, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Isso. Bom, é um chamamento, né, para uma conscientização. Quando nós estamos numa posição, entre aspas, tranquila, né, onde nós estamos ali com as nossas necessidades preenchidas, vamos dizer assim, a gente tem esse chamamento, né, esse pensamento. Ele começa lá dizendo assim: ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabe que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? Aí, então, a essas palavras, teu orgulho se revolta, né? Como assim, né? São os meus iguais? São iguais a mim? Como assim, né? E ele fala, essas palavras, a teu orgulho se revolta, bem o sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas apertar-lhe a mão fraternalmente jamais, porque apertar a mão seria então igualar-se, reconhecer-se humildemente a igualdade entre seres, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes a pessoa dá a esmola, mas aí quando aquela pessoa que recebeu a esmola, agradecido, se volta para apertar-lhe a mão e agradecer, a pessoa não estende a mão. Não entendi. Vânia? Ah, que você fez assim, achei que você... Bom. Não, não foi com você, não. Foi com a Alessandra mesmo, que ela quase espirrou enquanto tomava água. Eu fiquei imaginando a cena, deve ser terrível. Não foi que você estava falando, não. A pessoa, então, dá a esmola, né? Dá a comida, e a pessoa tão agradecida, às vezes quer estender a mão, né? Porque é a única forma que ela conhece de agradecer. Ela não tem como retribuir na mesma moeda. Ela retribui como ela pode, estendendo a mão para agradecer, e a pessoa não consegue retribuir, não consegue estender a mão. Sente nojo ou alguma repulsa de alguma forma, né? Então, é isso que ele coloca. Que aí a pessoa, então, né, que se recusa a estender as mãos, diz assim, que dizes eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos ainda, né? Ou seja, uma utopia daqueles que nem são filósofos, né? Olha só como ele
coloca a questão, né? Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? Né? Se fôssemos iguais. É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada. Mas então dele, né, ou seja, despojado desse vestuário, ambos, que diferença haveria entre vós? E é exatamente isso que a gente sempre fala, não é? Num acidente, por exemplo, temos lá um rico, milionário, bilionário, né, e um pobre. Os dois vão para o mesmo local. Os dois vão para o ML, né? Então, desencarnaram, os dois vão para o ML. Os dois vão ser despojados de seu vestuário, os dois vão receber uma identificação singular e os dois vão passar pelo mesmo procedimento de reconhecimento, né? Ou seja, se tem tanto, mas no final, na hora derradeira, na morte, se tornam-se todos iguais. Então, que diferença é essa que existe entre as pessoas? Se existe essa diferença e essa diferença ela é cabal, ela é tão firme, ela é tão veemente, por que que em algum momento da vida essa diferença se esvai, some, desaparece, nos mostrando que somos realmente iguais? Numa tragédia, por exemplo, onde todos perdem tudo, sua casa, seus investimentos, seu dinheiro, onde todos voltam a ser miseráveis sem nada a ter, por que então há essa diferença realmente? Se há essa diferença, e ela é verdadeira, ela existiria em todas as situações, quando o que nos mostra, na verdade, o contrário. Que o que mais existe é que somos iguais. A natureza e a vida nos mostra muito mais que nós somos mais iguais do que diferentes. Embora nós tenhamos as nossas singularidades, as nossas peculiaridades, vamos dizer assim, ainda assim somos a mesma essência, somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Então, é verdade que o nosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados, ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do plebeu até hoje. Né? O dito sangue azul não existe, não é mesmo? Nem mesmo a pureza de raça, DNAs perfeitos, nada disso existe. Então, ele continua lá, que a química não encontrou diferença entre o sangue do pobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo, né? Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, e mais ainda, que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? Olha, o que a gente sempre vê, né, na vida, e o que todo mundo fala, o mundo dá voltas, não é? E é realmente nesse sentido, porque nós precisamos tomar muito cuidado. É o que nós falamos na semana passada sobre servir e ser servido, não é? Nós queremos servir ou queremos ser servidos na vida? Porque se nós queremos sempre ser servidos, né, chegar a uma hora que nós seremos servidos de alguma maneira, que será um aprendizado, mas que nós não ficaremos tão felizes de ser servidos dessa forma, né? É a mesma coisa com relação à nossa vida. Muitas vezes nós levamos a nossa vida, né, porque nós temos um emprego, porque nós temos renda, pagamos nossas contas, tá tudo bem, consigo viajar, consigo fazer as coisas, e de repente tudo isso é retirado de nós. Como que nós vamos lidar com isso? E as pessoas que hoje desdenham ou se desfazem daquelas pessoas que pedem esmola, será que amanhã a vida não pode colocá-la numa situação em que ela vai estar ali, pedir esmola? E de repente a pessoa que vai dar a esmola é alguém que no passado foi humilhado por ela, na mesma situação? Não será um aprendizado para quem for passar por isso? Então, teoricamente, não seria uma boa que isso acontecesse? Ou seja, se nós não agirmos da maneira correta, vai acontecer sim. Nós vamos passar por essa situação. E não é nada de ruim, porque se nós tivermos humildade em passar por ela, essa situação vai acontecer e nós vamos, assim, entre aspas, tirar de letra. Porque nós temos a condição, o entendimento e o coração bom para passar por ela. Então, esse é o aprendizado. Então, ele coloca o seguinte: as riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo.
sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um outro. No momento da morte, será igual. Ela não vai poupar você pelos seus títulos, pela sua nobreza, pela sua riqueza. A gente viu tantos, né, como pessoas tão ricas, né, cheias de dinheiro, com dinheiro para buscar tratamentos e tudo mais. Elas vão fazendo, mas chega uma hora em que a morte chega como chega para todos nós. Então, independente do dinheiro que se tenha, da posição, dos títulos, a morte não o poupará, como também não poupará a nenhum outro. Lembra que e não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora. E se tu te escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade, pelo sofrimento com que você vai passar, né? Porque é muito difícil passar pelas provas, mas é mais difícil quando você se esconde dela nos seus outros sentimentos, nas suas outras más tendências, né? Como tem muitas pessoas que fazem, porque é difícil mesmo passar pelas provas. Então, muitas vezes a gente acaba nos escondendo, né? A gente acaba se escondendo nas nossas más tendências, no orgulho, entre outras coisas, para evitar passar e bater de frente com a prova que a gente tem que passar. Tá bom? Liz, alguém quer falar alguma coisa? Teca? Não? Alessandra? Não? Então a Lavínia quer falar. Não. Não, perfeito. Então tá bom, Liz, vai lá, lê pra gente, por favor. Lê o próximo parágrafo, por favor. Alguém quer ler? Lavínia, você quer ler um pouquinho? Posso ler? Eu vou acender a luz primeiro, porque Tá bom. Olha, você tá tão iluminado aí. tá ficando escuro. Ai, Lala. Pronto. Nossa, deu diferença mesmo, hein? Essa gatinha também, ela vai me deixar em paz. Gatinha? É que ela vê o cabelo, ela adora o cheiro do shampoo, ela fica querendo me morder a cabeça. Ela fica aqui atrás e fica me cheirando e me mordendo. Bom, vamos lá. Orgulhosos, que erais antes de seres nobres e poderosos, talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pôde rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Então, aqui é uma questão muito importante quando a gente fala sobre a riqueza e a posição que se está no momento, porque a gente tem que levar em consideração as reencarnações, né? As nossas vidas anteriores. Então, por isso que ele fala aqui, orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos, né? Então, antes de ser nessa vida o que fostes, né? Talvez estivesseis mais baixo que o último de vós criado hoje. Então, hoje, aquele seu criado, de repente, na vida passada, você estava ainda abaixo dele. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pôde rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então, todos nós somos iguais. E a única coisa que vai nos distinguir vai ser a nossa elevação, vamos dizer,
nosso desenvolvimento moral, as nossas qualidades, né, as nossas virtudes, isso que vai nos colocar diferente. Mas nós podemos entender que todos nós somos perfectíveis, que todos nós chegaremos ao mesmo destino, chegaremos à evolução, que embora estejamos então em graus diferentes, ainda assim iremos nos encontrar, né? Iremos ainda trilhar o caminho juntos. Então, independente dessa diferença, dessa distinção que possa haver, ainda em essência somos todos iguais. Não somos diferentes. Todos os homens são iguais na balança divina. E só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, né? E todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo e são eles e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Ou seja, o que realmente vai valer para nós, o que nós seremos realmente quando nós deixarmos essa vida, os nossos verdadeiros títulos serão a caridade e a humildade. Como, de que forma nós mesclamos esses dois sentimentos, né? E de que forma nós aplicamos a nossa vida. Isso sim vai fazer a diferença, vai ser o que vai nos distinguir, tá bom? Então é muito importante que a gente entenda essa questão das vidas passadas, né? Ele coloca assim, orgulhosos que éreis antes de ser poderosos e ricos, né? Ou seja, em outra encarnação, como você vivia. Então agora, de repente, você está aí todo orgulhoso porque está recebendo a oportunidade, porque numa outra vida você foi miserável, foi muito pobre, então nessa agora você está tendo uma oportunidade da riqueza, da abundância, e o que você está fazendo com ela, com essa oportunidade, né? Está sucumbindo às velhas, às más tendências, né? Enfim, é nesse sentido a gente também colocar os olhos sobre a possibilidade das outras vidas, das outras existências. Continua, por favor, Lavínia. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome, vais curvada sobre o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, quando és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que neles confiam, Deus dá o reino dos céus. E aqui ele faz uma citação, né? No caso, ele fala sobre a questão das mães, né? Que sofrem, né? Com seus filhos, que passam por privações como o frio, a fome, né? E aí a mãe vai lá curvada sob o peso, né? Da sua cruz, humilhar-se para pedir o pão, para conseguir um alimento para o filho, né? E ele fala assim, ó, eu me inclino diante de ti, quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. Continua, Lavínia, por favor. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, porque esses pensamentos, porque choras, que teu olhar se eleve piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos que ele dá alimento, tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Dissesses que poderias, como essas mulheres que vês passar extravagantes e risonhas, ser rica também. Ó, cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua grandeza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentáculo neste mundo onde estarás perdida, aguardando sejas
punida no outro. Bom, aqui ele fala dessa questão, no caso da jovem, né, principalmente naquela época, né, em que você tinha a realeza e você tinha lá os pobres, né, o plebeu. Então, muitas vezes, as meninas, né, que viam as festas, que viam as mulheres todas bem arrumadas, né, bem vestidas, indo para as festas, né, e ela tão humilde, só devotada ao trabalho, né, privada, então, e privada, né, de muitas outras coisas, e coloca assim: por que esses pensamentos tristes, né? Por que chorar, né? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento. Tem confiança nele e ele não te abandonará. Aqui ele fala nesse sentido específico aqui das festas, né? Mas isso a gente pode aplicar para toda a nossa vida, no sentido de que nós muitas vezes desejamos coisas e situações que aparentemente, né, que parecem ser legais, boas, né, e nós desejamos e queremos ter. Aqui a gente está falando de uma jovem que deseja também o que todos os jovens querem, né, participar de festas, do glamour, né, das danças, das exibições e tudo mais. Hoje também se mudou as necessidades, mas a visão aqui no caso ainda é a mesma. Nós ainda desejamos ter muitas outras coisas que as outras pessoas têm, que nós julgamos que irão nos trazer felicidade, ou pelo menos momentos de felicidade, né? Ele coloca assim: o ruído das festas, dos prazeres do mundo fazem bater o teu coração, né? Então ele está falando das nossas más tendências, né, que ainda vibram dentro de nós. Quando nós passamos por uma situação, passamos por alguma situação que tenha, né, que suscite uma tendência nossa, né? Ele está falando aqui, por exemplo, das festas e das outras coisas mundanas, né? Então, os prazeres do mundo fazem bater o teu coração, te agitam, né? Que te causam euforia. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Ó, cala-te, criança. Né? E aí o que a gente fala dos infortúnios ocultos, né, e tudo mais. Muitas vezes a gente vê as pessoas, né, principalmente hoje em dia, né, nas redes sociais, principalmente, que postam fotos em festas, né, felizes, em momentos de felicidade aparente. Enfim, em tantas outras situações, se colocando como felizes, e as pessoas acabam também desejando passar por aquela felicidade, né? Também viver daquela forma, sem saber das dificuldades que as pessoas passam, né? A gente cansa de ver, por exemplo, artistas, né, que acabam até mesmo morrendo por conta, né, dessas dificuldades. Atores que se suicidam, cantoras também que passam por problemas de álcool, drogas e acabam também desencarnando. Então, muitas vezes as pessoas desejam ter a vida, mas sem saber qual é realmente a vida que a pessoa está levando, né? E ele fala assim pra gente: ó, cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias ter o humilde retiro e tua pobreza. Preferirias ter o humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob as asas brancas, né? Envergonhado, triste, né? Cabisbaixo, voltando, ou seja, te deixando, né? Ele deixe com teus remorsos, e aí você fica sem guia, sem sustentáculo, neste mundo onde estarás perdida, aguardando sejas punida no outro. Ou seja, que você então desista de fazer as coisas que você veio fazer e se entregue aos prazeres do mundo, não é? E aí todas aquelas pessoas que estão ali desejando, que estão ali para te ajudar a fazer as coisas certas, elas vão se afastar, né? Naturalmente, não como punição, mas ali por divergência de energia, de pensamento, de sentimento, né?
o que se quer é diferente, né? Elas se ligaram porque o projeto o trabalho era um, mas no momento então que você desiste, que você se entrega então aos prazeres do mundo, onde você só quer saber dessas outras coisas, naturalmente que eles acabam se afastando, mas não como punição, apenas como questão de energia, de pensamento que mudou. Você agora está se sintonizando com outras coisas. Basta que você volte o pensamento às tarefas, né, ao trabalho, para que eles voltem também. Mas nesse sentido, ele quer dizer para que nós tenhamos cuidado com aquilo que desejamos, porque muitas vezes nós desejamos sem saber exatamente o que estamos desejando. Achamos e colocamos como felicidade algo que está aparente, né? Muitas vezes, por exemplo, nós vemos uma família, aí nós achamos uma casinha, um filhinho e um cachorro, e nós desenhamos aquilo como sendo a nossa felicidade, almejamos e queremos aquilo. Mas muitas vezes nós não sabemos a dificuldade que é passar por tudo aquilo, se nós realmente estamos preparados para aquilo. Outro exemplo que ele coloca bem prático aqui dessa questão da festa, nós trazemos para o mundo de hoje com a riqueza, com todo esse glamour que as pessoas tanto querem, né? Tanto esse status tão evidente que as pessoas querem, né? Muitas pessoas que veem os artistas, né, que estão sempre em festas, que estão sempre rodeadas de pessoas felizes, né, estão sempre em situações e lugares paradisíacos, maravilhosos. Então, as pessoas querem chegar nesse patamar, né, e buscam caminhos que levem a isso, ou seja, procura ser modelo, ou procura ser apresentador, enfim, procuram esses caminhos para chegarem a esse ideal de vida. E muitas vezes não sabem, né, a tristeza que está se passando ali pelaquela pessoa, que ela deseja ser igual, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Teca? Então, vamos lá. Cadê agora? Continuando aqui. Deixa eu só ver se acho que eu grifei mais uma parte. Não, tá certo. Pode continuar, Lavínia, por favor. E vós todos os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sobre essa prova, que vos importam as calúnias do mundo. Se nossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Bom, ele fala o seguinte: e vós todos que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes, né, para com as faltas de vossos irmãos. E vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, né? Isso é caridade, mas é também humildade. Então, além de nós sermos humildes em reconhecer que nós também podemos falhar, que nós não estamos livres da censura, isso é ser humilde. E ter indulgência para com o nosso irmão é caridade, né? Então, é caridade, mas também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sob esta prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ou seja, suportar as humilhações de alguém que é igual a você. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade é de ser humilhado ou passar por uma situação de humilhação onde nós estamos reconhecendo a grandeza do outro. E isso que causa um peso. Porque se nós, então, reconhecermos que, embora estejamos sendo humilhados, nós, então, vamos manter-nos resignados porque é uma prova. Mas nós não vamos colocar o outro numa posição superior a nós. Não é esse peso.
né? Então, muitas vezes, a nossa dificuldade, eu fui humilhado, porque nós colocamos a outra pessoa acima de nós. Nós temos que ter indulgência pela dificuldade do irmão de estar nos humilhando, mas nós não podemos colocá-lo acima de nós, porque nós somos iguais. Estamos todos ali jornadeando, buscando evolução, né? Buscando conhecimento. Então, isso é caridade e também é humildade, agir assim para com o irmão, certo? Então, se sofres uma calúnia, curvai a fronte sobre essa prova. E o que vos importam as calúnias do mundo, né? O que importa as calúnias do mundo? Se a vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso, né? Então, é assim que a gente consegue passar por essas humilhações, reconhecendo que só Deus é grande e poderoso, tá bom? Pode ler mais? Pode ler, por favor. Pode sim, Lavínia. Meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre a terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegarias como outrora. Vós os chamarias blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Nossa. O Gólgota foi o lugar onde o Cristo foi crucificado, né? Então ele coloca assim: meu Deus, seria preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar os homens tuas leis que eles esquecem? A gente até falou isso na semana passada, né? Que não há necessidade, né? Por que as pessoas querem tanto, colocam tanto como Jesus vai vir, Jesus está vindo, que Jesus vai vir de novo? Qual é a necessidade que as pessoas têm de que Jesus venha novamente, né? Talvez a necessidade de reafirmarem a fé com ele aparecendo e vindo novamente. Mas a questão é que todos os ensinamentos que ele nos deixou, se nós queremos mesmo que ele volte, nós então devemos estar com tudo aprendido e em prática. Aí sim nós poderemos chamar Jesus para ver. Agora, da forma como nós estamos, queremos mesmo, achamos que precisamos, está tudo aqui. E outra, nós estamos falando da questão física. Jesus nunca nos deixou. As pessoas esperam que Jesus volte. Volte de onde? Ele nunca foi. Ele sempre esteve conosco, sempre está. Então as pessoas ainda estão presas à necessidade de ver fisicamente Jesus, de ter novamente Jesus falando nas praças públicas, né, e chamando a consciência dos fariseus ou dos fariseus modernos. Então, por que se quer tanto, se coloca tantas condições para que Jesus volte, para que Jesus venha novamente? Os evangélicos, eles creem que quando Jesus vai voltar, ele vai voltar para levá-los, arrebatá-los. É nisso que eles acreditam. Então, se imagina. Deus vem... E por que faria isso, né? Qual é a condição que o colocaria diferente, né? Que faria com que ele fosse arrebatado ou não? Mas, enfim, aqui ele fala só o seguinte para a gente ter essa consciência de que é necessário que Jesus venha novamente para que a gente aprenda? É necessário que ele venha falar tudo que ele falou para que a gente aprenda? Né? É isso que ele está falando aqui para a gente. Tá tudo aqui, mais né? ainda, e mais ainda, ele fala assim, deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham sua casa, que não é senão lugar de prece? Será que não? Quantas casas ele teria que entrar e expulsar os vendilhões? Quantas casas de prece, que deveriam ser de prece, estão fazendo outras coisas que não só a prece? Então, Jesus viria e teria que enxotar quantos vendilhões de quantas casas por aí, não é? De quantas igrejas. E aí ele ainda fala assim, e quem sabe, ó homens,
Se Deus vos concedesse essa graça, né, de que Jesus voltasse, estivesse aqui entre nós fisicamente novamente, talvez o renegaríeis como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia como outrora o orgulhoso, né, o orgulho dos fariseus, agora os fariseus modernos. Talvez o farias recomeçar o caminho do Gólgota, provavelmente, né? Porque se nós ainda não aprendemos o que ele nos ensinou, ele aparecendo, vindo aqui novamente, o que faríamos de diferente? Quantos exemplos nós temos aí de pessoas que foram humilhadas em praça pública, que foram praticamente apedrejadas, foram perseguidas? Então, nós não entendemos ainda que aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, nós não aprendemos isso. Então, nós queremos que Jesus volte, né? Para quê? Porque nós queremos que Jesus esteja fisicamente, para que nós reafirmemos a nossa fé, para que nós possamos dizer, aí, tá vendo? A gente não falava tanto que Jesus existiu, que Jesus falou e que Jesus fez, agora ele está aqui, ó. É isso que as pessoas querem, precisam? Bom, o que eu vejo, pelo menos no Espiritismo, que a gente tem que aprender, são os ensinamentos. E mais do que só aprender, é trazer esses ensinamentos para os exemplos, para a nossa vida, para a nossa prática, né? Para que esses ensinamentos eles fiquem realmente enraizados dentro de nós. Essa é a verdadeira preocupação que nós devemos ter, né? E que Jesus nunca foi. Ele sempre esteve aqui conosco. Ele não falou que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estará? E como que ele faz isso? Fisicamente? Ele vai estar, você fez a oração, ele vai aparecer fisicamente? Estamos todos conectados pelo coração, pelo sentimento, pelo amor. É assim que nós nos conectamos com alguém. É o sentimento, né? Então, esse pensamento, essa elevação, quando a gente começa uma prece buscando a figura do Mestre Jesus, buscando nos ligarmos ou nos aproximarmos do Mestre, é assim que ele se faz presente, sempre. Através dos ensinamentos, quando nós estamos exercendo aquilo que ele nos ensinou, a prática da caridade, mas a prática séria, que é essa que está sendo ensinada no Bem-aventurados Pobres de Espírito, que é com relação à humildade, porque só se pode praticar verdadeiramente a caridade sendo humilde de coração. E a humildade é uma construção, né? A gente vai passando pelas provas, pelas dificuldades, a vida vai nos mostrando o porquê de sermos humildes, não é? De nos reconhecermos como iguais, porque muitas vezes nós estamos aqui sadios, conversando, né? Com todas as nossas potencialidades em uso, e aí então nós de repente adquirimos uma doença e estamos acamados, e ali precisaremos de alguém. Então veja como é necessário ser humilde, porque nós estamos sempre intercalando as posições, seja numa encarnação, né, seja entre a sucessão das encarnações, né, entre as sucessões das encarnações, ou mesmo dentro de cada encarnação passando por provas diferentes. Ou seja, nós podemos vir numa situação de abundância, numa encarnação, e passar a vida inteira nessa abundância. Podemos vir numa outra encarnação, passando a vida inteira pela miséria, né, desprovido de todos os bens e necessitado de tudo, como podemos também, dentro de uma encarnação, estar na abundância e, de repente, passar por uma prova de perder tudo e estar na miséria. Isso nos coloca o quê? Na posição de humildes. Estamos sempre fazendo a vontade do Pai. Nós não estamos nunca batendo de frente, contrariando, criticando, não é? Quando nós passamos por uma situação difícil, nós buscamos o entendimento de qual lição tirar daquilo. Nós tentamos já aceitar aquela situação, colocando no pensamento o seguinte: se isso aconteceu, é por merecimento meu. Porque o meu Pai, ele é todo amor e bondade, me ama incondicionalmente. Jamais me colocaria uma dor, uma punição por algo que eu tenha feito para me fazer sofrer. Ele sempre me colocará numa situação, uma oportunidade de aprendizado e de crescimento, né? É assim que Deus trabalha. Nós é que somos ainda tão ignorantes e orgulhosos, que estamos sempre
com essa mania de perseguição, sempre achando que estamos sendo perseguidos e punidos por algo que nós fizemos. Quando, na verdade, tudo é aprendizado e tudo é oportunidade de crescimento e evolução. Tá? Então, todas as provas têm esse mesmo cunho, né? Essa mesma característica de fazer com que nós possamos aprender e evoluir. E que nós aprendamos que a humildade é uma construção. Então, que nós estamos construindo esse sentimento. Nós estamos entendendo como que é a humildade, o que é qual a necessidade, né? O porquê que é tão importante se ter humildade no trato com as pessoas, principalmente entendendo que hoje nós estamos numa situação e que amanhã poderemos estar em outra, né? Ou seja, poderemos inverter as situações. Hoje nós estamos aqui toda terça-feira fazendo a doação do alimento aos nossos irmãos que moram nas ruas. Mas pode ser que no passado nós já tenhamos também recebido o alimento, ou que mesmo no futuro nós venhamos a receber o alimento, nós estejamos talvez na situação dele. O fato de nós estarmos aqui bem, sadios, trabalhando, não nos impedem, né? Não nos impede de no futuro passar por uma situação dessa, porque nós sabemos o quão é difícil passar por algumas provas, né? Certos tipos de prova. Por exemplo, um marido, sei lá, uma esposa, um filho que ama muito o ser, quando o ente querido, e quando perde, fica sem chão, né? Um filho que perde uma mãe, um marido que perde uma esposa. Então, às vezes, esses infortúnios fazem com que a pessoa se desencaminhe. Então, se antes a família o colocava ali firme e perseverante para que ele vencesse as suas más tendências, de repente a perda, né, é a prova. Então é assim, enquanto você está com a família, está tudo bem, vamos tirar a família e ver como você reage. E muitas vezes a pessoa acaba sucumbindo. E às vezes se entrega ao vício, se entrega a tantas outras coisas. E a pessoa que ontem estava dando alimento aos moradores de rua, hoje está recebendo o alimento. Então, é necessário que a gente tenha sempre humildade diante das nossas provas. Né? Que a gente reconheça que hoje estamos nessa situação por merecimento ou por prova, mas que amanhã também por merecimento e por prova podemos estar totalmente diferentes, né? Passando por dificuldades ou outras provas mais difíceis. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Por favor. Pode falar alguma coisinha? Um pouquinho. Vai lá, Lavínia. Seu gatinho que está querendo comer seu cabelo. Eu acho que você falou tudo. É isso mesmo. E você, Teca? Hoje falou muito também. Tá com problema na voz? Sei. Alessandra? Tudo se resume na humildade, né? E é muito difícil, né? A gente fala assim, eu sou humilde. Será que é mesmo? O quanto humilde é, né? Porque a gente gosta, porque a gente sabe que é importante ser humilde. E a gente sabe o que é ser humilde. Então a gente fala, não, eu sou humilde, mas é humilde, mas em todas as situações? Às vezes Porque a gente se pega em alguma situação, né? Isso, às vezes uma coisa ou outra, às vezes muitas mas outras. a gente já reflete imediatamente. Essa é a grande diferença, né? A gente já consegue não reconhecer. Não estou sendo humilde. Ou não totalmente humilde. Ou não totalmente. Verdade. Não estou respeitando, não estou... Sendo humilde. É isso mesmo. Por isso que é uma construção. É uma construção, verdade. Bom, então, vamos à prece de encerramento? Hoje, então, a Teca escreveu para a Alessandra fazer a leitura. Tá? Semana que vem, vamos escolher já escolher mais uma dupla. Pode ser a Liz e a Lavínia? Pode. Pode, Liz? Pode, Liz. Se ela concordar. Liz Lavínia? Então, beleza. Bom, então vamos lá. A Alessandra vai ler, não é isso? Tá bom. Vamos lá, vamos fechar os olhos.
Pensar em Jesus. A Alessandra vai ligar o microfone. Bem Vai lá. lembrado. Vamos lá. Agradeço pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Que possamos levar sempre conosco o aprendizado que aqui temos. Que sejamos a cada dia um pouco mais pacientes, tolerantes, humildes, amorosos em nossas ações. Que saibamos ouvir, sem julgamentos, àqueles que precisam falar. Que saibamos falar sem julgar àqueles que precisam ouvir. Que saibamos tirar nossas traves, nossos bloqueios, nossas más tendências, a fim de tornarmos a cada dia um pouco melhor nesses degraus da escala da evolução. Gratidão a Deus, à espiritualidade por aqui presente. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Obrigada. Muito bonito. Parabéns. Muito bom. Bom, então tá combinado para a semana que vem vai ser a Liz e a Lavínia. Então, no caso, a Liz vai escrever ou a Lavínia que vai escrever primeiro? A Liz? Então, A Liz vai escrever primeiro e a Lavínia vai ler. Tá bom. Então, combinado. tá bom. Tá bom, Liz? Aí quando Legal. for durante a semana ou mesmo no sábado de manhã, aí você já manda para ela, tá bom? Combinado? E se eu esquecer? Não vai não, porque Aí, eu vou lembrar. aí eu te lembro lá no grupo. E não, eu vou lembrar todo dia, não tem problema não. Ah, pronto, tá resolvido. A Vânia vai te lembrar todo dia. Todo dia, todo. Todo dia. Ó, Bom, consegui meninas. imaginar o que ela tá falando, hein? Não entendi. Consegui imaginar até ela falando da festa dela. Nossa, que legal. É, Que bom. A cara da Teca. A Alessandra conseguiu fazer igualzinho ela. Caraca, Teca, liga o áudio aí, velho. A gente quer ouvir sua voz, não. vocês vão limpar a casa amanhã? Ah, tá sem fone. Sei. Ele perguntou. Alguém vai Oi? limpar a casa? Vocês vão estar na casa amanhã? Não. Não, a Alessandra disse que vai na terça-feira.